Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, sou sócio proprietário da Oreo Consultoria, uma agência focada em marketing educacional. E eu estou aqui para falar para vocês sobre 6 dicas sobre marketing e sobre como você pode evoluir com a sua escola nesse momento de pandemia e no próximo ano. Vem comigo nessa! Número 1, digitalização versus transformação digital. Todo mundo tem falado bastante, o mercado mesmo tem falado bastante sobre marketing digital. Mas antes disso tudo, a gente precisa entender dentro da tua escola como é que está esse ambiente digital. Porque digitalização é muito diferente de transformação digital. Vou te dar um exemplo. Digitalização é todo o processo que já existe dentro da sua escola, só que você transformou ele num modo digital. Alguém visita a tua escola e lá tem geralmente o pessoal do atendimento ou recepção que marca no caderninho de visitas. Depois desse caderninho de visitas, manda isso para um Excel ou para uma planilha interna ou até para um CRM. Então ela passou de uma forma analógica ali, escrita, para uma forma digital. Isso é digitalização do processo. Então você não precisa passar por esses dois momentos. Já faz direto no digital, né? Transformação digital é quando você tem uma inteligência artificial que faz coisas que nós humanos não temos ou capacidade ou tempo para fazer. Por exemplo, análise de negócio, todo um aparato de tecnologia para te dar relatórios do tipo quantas visitas vieram, quantas pessoas retornaram, quantas pessoas fecharam matrícula. Quando você tem isso em gráficos ele já te dá o que a gente chama de dashboard. Quando ele te mostra isso de uma forma muito simples, pronto. Aí sim você tem uma transformação, porque você teria que ter um profissional para aquilo e talvez com uma inteligência muito grande, e a máquina ela faz isso muito rápida. Mas antes da transformação, a gente precisa ter a digitalização, que a maioria das escolas ainda não tem, e elas precisam passar por esse processo antes de querer fazer grandes coisas. Número 2, a gente precisa falar de campanhas de matrícula, campanhas de rematrícula, campanhas institucionais, campanhas de bolsa. Tem tantas campanhas dentro de uma escola que você pode explorar, só que todas elas que antes você fazia de forma offline, com panfletos, com carro de som, com faixa, hoje você precisa fazê-la muito mais digital, mas muito mais mesmo, porque as pessoas estão muito mais ligadas nesse meio. Então esse é o caminho que dificilmente ele vai ter volta. É um caminho de ida que, assim como a escola está se tornando híbrida nesse segundo momento, ela já está tendo essa parte digital mais no dia a dia, as campanhas têm que acompanhar isso. E se você pensar no seu cliente, o seu cliente ele começa fazendo uma coisa, te buscando na internet. Por que ele te busca na internet? Porque é mais fácil. É barato, não tenho que sair de casa, economiza muito mais do que dinheiro, economiza o meu tempo. E só por essa primeira pesquisa, ele vai ter um termômetro seu. Ele vai ter um termômetro se ele vai querer ir até a sua escola, ele vai ter um termômetro se a sua escola realmente está falando muito dos diferenciais, de coisas que ele nem sabia que você tinha, de programas às vezes bilíngue, uma aula maker diferente ou coisa do tipo. Mas de diferenciais é um ponto que ele vai buscar. O outro ponto principal também é localização. Ele não vai buscar na internet se você está muito longe. E muito longe, entenda que não é muito longe da casa dele. Porque como as pessoas também se locomovem para trabalho, que às vezes não fica perto da casa dele, ele aproveita o caminho para deixar o seu filho na escola ou até perto do trabalho dele, perto de um avô, enfim. Então ele vai te buscar nas redes sociais, ele vai te buscar no seu site, ele vai te buscar na internet. Como é que você precisa se mostrar? Primeiro, mostre bem o seu site. O site não é uma opção de ter coisas ou não ter, ele virou um canal de comunicação prioritário. Você precisa colocar lá conteúdos não só referentes à sua escola, mas referente à educação, referente a lazer e entretenimento da sua região, referente à saúde pública.
Então, de repente, uma campanha de vacinação que tem próximo da sua escola. E referente a muitas outras providências que a educação tem tomado dentro, inclusive, da sua escola. Então, é importante colocar esse conteúdo dentro do seu site, não só para o seu cliente te entregar, mas porque tem uma máquina por trás chamada Google. O Google, ele não é dono só desse universo de palavra-chave, de busca, de ser uma ferramenta de busca. Ele é muito importante porque ele também tem um conglomerado de outras empresas que jogam junto. Então, por exemplo, o YouTube, por exemplo, o próprio Gmail. Tem muitas pessoas que hoje utilizam o Gmail, mesmo que não apareça gmail.com. Na Oreo, por exemplo, o nosso e-mail é Gmail e ele é @oreoconsultoria.com. Então nem sempre você sabe que é Gmail. E se for Gmail, a máquina Google trabalha sempre em conformidade com essas buscas. Então se alguém te buscou pelo Google, entrou no teu site e você faz uma campanha, por exemplo, dentro do AdWords, que é aquelas campanhas de link patrocinado, a gente consegue lá dentro, tem uma das coisas que é fazer remarketing. Eu consigo depois anunciar para essa pessoa porque ela visitou o meu site. Mas isso é um negocinho dentro do universo de marketing. A ideia é que você entenda que o seu cliente está digital, você precisa preparar esse ambiente digital para que o seu cliente valorize você. Você primeiro precisa se valorizar, né? Então colocar tudo lá, um tour virtual. Você precisa ter boas fotos, você precisa ter bons textos, boa redação, não só falar sobre si, mas falar sobre o mercado educacional, como você encara ele. Isso vai ser muito importante. Sem falar das redes sociais. As redes sociais é um outro caminho, que prioritariamente a gente vai falar de Facebook, Instagram e WhatsApp. Esse grupo, esse conglomerado é tudo do Facebook. E você consegue fazer anúncios dentro do ambiente do Facebook para Instagram. Ainda não consegue para o WhatsApp. Mas eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês têm uma lista de contato dentro do celular, ele te sugere amigos que estavam dentro da sua lista de WhatsApp no Facebook. E é importante você ter essa campanha, seja ela de matrícula, de rematrícula, ela digitalizada. Ela precisa chegar nessa ponta. Como é que você vai fazer isso? Ah, Paulo, mas aqui eu sou sozinha, ou sou sozinho, a minha equipe já está até as tampas de trabalho. Aqui eu não podia deixar de fazer um pouco do nosso jabazinho, que nós trabalhamos com a parte de cursos de redes sociais, para que se entenda como funcionam as redes sociais e fazer campanhas de sucesso. Tá? Existem uma série de regras do Facebook e do Google, que se vocês explorarem, vocês vão aparecer para muito mais gente. Só para ter ideia de comparativo, meu cliente que antes fazia folhetos e gastava R$2.000 para imprimir cerca de 5.000 folhetos e gastava mais ainda com distribuição por conta disso, sujava a rua e nem sempre ele tinha um feedback de quem viu ou não viu. Com R$2.000 hoje no Facebook, provavelmente você vai ter um alcance regional ali na sua região, que geralmente você vai trazer um raio para quem você quer aparecer, de muito mais do que 5.000 pessoas, mas muito mais. 5.000 pessoas, hoje a gente está falando em R$300, R$400 às vezes, dependendo do mercado. Então com R$2.000, você vai aparecer para às vezes 20.000 pessoas, 30.000 pessoas. E você consegue ver quem olhou, quem viu. Ah, e detalhe, consigo segmentar. Quero para pais, quero para mães, quero para avós, quero para idade tal, quero para interesses tal. Então não tem o porquê você não tá nisso ainda, tá? Dica número 3. Faça direito para não fazer duas vezes. A gente não tem tempo, o mercado educacional não tem tempo de errar. Pense em fazer direito. Se for o caso, entre na internet, veja quem está fazendo direito. Hoje você tem ferramentas para buscar, inclusive, resultados de concorrente. Então, tente pegar modelos. Hoje, na Oreo, por exemplo, nós temos uma metodologia que nós utilizamos, que é a metodologia TADA. E essa metodologia é o que traz uma organização dentro da minha empresa para um processo, começo, meio e fim. Até para que eu não crie coisas mirabolantes. A gente vai aprendendo com erros, e aí a gente vai colecionando acertos. São 5 anos nessa, a gente já errou bastante, com certeza, mas agora a gente tem também os acertos. Então, pague pelo acerto. Se você puder, contrate
uma pessoa. Você tem outras agências, não só a Oreo, mas tem outras agências no marketing educacional. Mas compre inteligência, porque a campanha ela passa agora entre janeiro e fevereiro e aí só o ano que vem, né? Claro que esse ano vai ser um pouco diferente, mas você tem que ter essa noção de time. A quarta dica é a seguinte: entenda o fluxo e a jornada do seu cliente. Ele vai começar por um caminho, ele tem toda uma jornada até fazer o fechamento com vocês. Mas se eu sou bom em vendas, eu sou bom em vendas no 1 para 1, quando eu estou de um lado convencendo o outro. Na internet, eu às vezes não tenho essa possibilidade de conversar com a pessoa. São centenas, milhares de pessoas entrando no site, olhando minhas redes sociais e elas vão tirar suas conclusões. Então tem uma jornada que no digital é muito diferente do que quando você está tete a tete. Qual que é essa jornada? Basicamente, ela é atrair, engajar e converter. O que é o atrair? Eu preciso mostrar coisas para elas que cria um certo desejo, um interesse. Isso pode ser através de postagem, pode ser através de link patrocinado, pode ser através do site, enfim, tem um universo de coisas aí. Depois eu tenho que engajar, então eu tenho que conversar com elas. Geralmente o marketing de conteúdo é muito importante para isso, porque eu vou criando conteúdos para abastecer ela de informação, não só da escola ou da minha instituição, mas do mercado, para ela saber que eu entendo do mercado. E depois sim ela vai converter. Ela nunca vai converter primeiro do que atrair ou primeiro do que engajar. Então esse relacionamento com ele digital, ele não é tão rápido, mas ele é preciso, porque esse caminho ninguém compra o que não conhece. Uma pergunta que me fazem muito ainda dentro dessa questão: mas Paulo, eu preciso pagar para aparecer? Precisa. E eu vou te explicar o porquê. Você vai ouvir muita gente falando que não. Quando que você não precisa pagar para aparecer? Quando você é a autoridade. Quando você tem um nível já muito acima, você fez um baita de um site e aí você não vai gastar pouco. Suas redes sociais têm conteúdo direto, muito bem feito. Você tem um conteúdo no blog também, direto ali, você está postando coisas. E eu sei que essa não é a realidade da imensa maioria das escolas. O ideal é que você crie sim um núcleo para começar a cuidar, tomar conta disso. Mas enquanto você não tem, o que faz? Paga. Paga para aparecer, porque o Facebook ele já tem uma regra. Se você for não uma celebridade, mas uma pessoa que tem um engajamento muito alto, fala com muita gente comenta, curte, compartilha, você vai ter aí em média de 5 a 8% de engajamento orgânico, ou seja, vai aparecer para as pessoas que curtiram você. 5 a 8% da base que curtiu você. É muito pequena. Então até para quem me curte eu preciso pagar. Imagina para quem não me conhece. E aí a gente tem dois caminhos. O caminho que a pessoa cai no meu site e eu trabalho ela. Então ela fez uma busca com relação a algum conteúdo, ou fez uma busca sobre escola na região e acabou caindo no site. E tem a outra parte que são as redes sociais, que ela trabalha com feed, então eu estou vendo coisas da família, e aparece um anúncio lá. Esse anúncio que interrompe a sequência, ele tem menos efetividade, porque geralmente a pessoa não estava buscando você, ela acabou encontrando você acabou encontrando ela. Gente, a dica número 6, talvez seja a que mais choque as pessoas. Esse é um caminho sem volta, não tem um normal. E esse novo normal que todo mundo está falando, ninguém sabe como vai ser, mas a gente já sabe como está sendo agora. Há dados, diversos dados, que já mostram que o digital aumentou muito a busca. Por quê? Existem pessoas que nem querem mais voltar para o trabalho mesmo ele abrindo, querem trabalhar remotamente, para ficarem um pouco mais dentro de casa e junto da sua família. E isso vai trazer com que as pessoas consumam mais o tempo dentro de computadores e celulares e menos saindo. Isso está na base ainda do confinamento. A gente ainda tem diversas restrições, né? As escolas, por exemplo, têm todas as restrições ainda. Então, o digital, mesmo que a gente volte para a forma híbrida, você vai ter que se preparar a escola
para dar uma aula de um formato diferente. E é bom porque é nesse momento que você vai repensar também, vai repensar em como dar uma aula que seja diferente do seu concorrente, principalmente pensando no teu aluno, que teu aluno ele já é digital, ele já nasceu digital, independente que ele está no ensino médio, ele é um garoto de 17, 18 anos, ele é digital, ele nasceu com isso na mão. Então, aproveita esse momento para repensar esse modelo, fazer de repente uma sala, por exemplo, vou dar uma dica, uma sala YouTube, uma sala que você vai fazer para os seus professores gravarem conteúdo e que você vai dar aula para os seus alunos com relação a marketing digital, por exemplo. Você já faz não um profissionalizante, nem um pré-profissionalizante, mas um vocacional, alguma coisa que ele possa inclusive olhar e falar, comunicação é uma parte interessante. Pensa nisso, tá? Bom, esse aqui foram as dicas. Se vocês puderem aí, dá um like, dá um compartilhar nesse vídeo, porque a gente está gravando esse conteúdo aqui para ajudar vocês, e não só ajudar vocês, ajudar a educação, tá? Nós queremos que a educação seja cada vez melhor, mais integrada, ela vai ser mais digital por si só, e as escolas precisam se adaptar com isso, tá? Obrigado aí e até a próxima.